XF, XBB, XBFO, Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São João. Glória a vós, Senhor. Hoje, segunda-feira, dia 13 de abril, neste tempo pascal em que a igreja continua celebrando a vitória da vida sobre a morte, nós nos reunimos mais uma vez ao redor da palavra que alimenta, que consola e que transforma. E antes de qualquer explicação, eu preciso dizer algo com muita verdade a você. Eu sei que talvez você esteja assistindo este vídeo carregando um peso que ninguém vê. Eu sei das noites em que você deitou na cama e ficou olhando para o teto, pedindo a Deus um sinal, uma resposta, qualquer coisa que fizesse sentido no meio de tanta confusão. Eu sei dos dias em que você acordou fingindo que estava tudo bem, colocou um sorriso no rosto e saiu de casa como se o mundo não estivesse desmoronando por dentro. Eu sei das vezes em que você tentou recomeçar, juntou os pedaços, fez planos, acreditou de novo, e quando parecia que ia dar certo, tudo voltou a ruir. Eu sei do cansaço que não é do corpo, mas da alma. Esse cansaço de carregar sozinho o que deveria ser dividido, de lutar sem ver resultado, de orar sem sentir resposta. Eu sei do medo que você sente de se abrir de novo, de confiar de novo, de acreditar que algo pode ser diferente, porque você já se decepcionou tantas vezes que o coração criou uma armadura para se proteger. E eu sei também daquela pergunta que fica girando na sua cabeça quando tudo silencia: será que ainda existe um recomeço para mim? Será que Deus ainda olha para a minha história? Se esse é o seu sentimento, se você se reconheceu em alguma dessas palavras, eu preciso te dizer, este evangelho de hoje não veio por acaso. Ele veio exatamente para você, exatamente neste momento, exatamente com essa dor que você carrega. E eu te peço, fica comigo até o final, não sai daqui agora, porque o que Deus tem para te dizer hoje pode ser o começo de algo que você nem imagina. O evangelho de hoje nos traz o encontro entre Jesus e Nicodemos, um homem que era mestre em Israel, que conhecia as Escrituras, que ocupava um lugar de destaque entre os seus, e mesmo assim procurou Jesus de noite. Repare nesse detalhe, Nicodemos não foi durante o dia à vista de todos, ele foi no escuro, escondido, com medo do que os outros diriam. E ali naquela escuridão, Jesus disse a ele algo que mudou tudo: se alguém não nasce do alto, não pode ver o reino de Deus. E depois completou: se alguém não nasce da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Quando você ouve essa palavra, talvez pense que ela é só uma lição teológica, algo distante, algo que pertence ao passado, mas não, essa palavra é sobre você, agora, hoje, nesta segunda-feira, porque nascer do alto não é sobre voltar ao ventre da mãe, como Nicodemos pensou. Nascer do alto é sobre deixar o Espírito de Deus soprar onde Ele quer na sua vida. É sobre permitir que algo novo comece em você, mesmo quando tudo em você diz que já acabou. Quando você diz, eu não consigo mais, Deus diz, eu estou criando algo novo em você. Quando você diz, é tarde demais, Deus diz, o vento do meu espírito não conhece relógio. Quando você diz, eu já tentei de tudo, Deus diz, mas você ainda não me deixou agir do meu jeito. Sabe o que me toca profundamente nesse evangelho? É o fato de que Nicodemos era um homem religioso, estudado, respeitado, e mesmo assim estava no escuro. Ele tinha todas as respostas certas na cabeça, mas o coração estava inquieto. Ele sabia citar as Escrituras de cor, mas não conseguia entender o que Deus estava fazendo ali diante dele, em carne e osso.
E quantas vezes a gente não vive assim? Quantas vezes a gente conhece as palavras certas, repete as orações, vai à missa, acende a vela, mas por dentro continua com medo, continua no escuro, continua sem entender por que a vida dói tanto? Deus não condena Nicodemos por ter ido à noite. Deus não fecha a porta para quem chega com medo. Deus não faz contabilidade das nossas falhas para decidir se merece ser atendido. Pelo contrário, Jesus recebe Nicodemos exatamente como ele está, confuso, inseguro, cheio de perguntas. E ali, naquela conversa noturna, oferece a ele não uma resposta intelectual, mas uma experiência de transformação, nascer de novo, nascer do alto, nascer do Espírito. Isso significa que Deus não espera você entender tudo para começar a agir na sua vida. Ele não espera você ter fé perfeita, oração perfeita, vida perfeita. Ele entra no seu escuro, ele senta ao seu lado na noite, ele conversa com você quando mais ninguém conversa, ficar quando todos foram embora, ficar quando você mesmo desistiu de si, ficar quando a noite parece que não vai terminar, ficar quando o medo é maior que a fé, ficar quando as lágrimas secaram e só restou o vazio, ficar, simplesmente ficar. Esse é o Deus do Evangelho de hoje. Quantas vezes você achou que precisava se arrumar antes de procurar Deus? Quantas vezes você pensou, primeiro eu resolvo minha vida, depois eu volto para a igreja? Quantas vezes você adiou a oração porque achava que não merecia ser ouvido? Pois Nicodemos nos mostra que você pode ir a Deus do jeito que está, de noite, com medo, com vergonha, com mais perguntas do que respostas, e Deus não vai te mandar embora, Deus não vai te julgar. Deus vai sentar com você no escuro e vai te mostrar que até no escuro existe um caminho para o alto. Se você está acompanhando até aqui, eu quero te fazer um pedido: ative o sino deste canal para você receber a notificação todos os dias. Acompanhe diariamente o Evangelho aqui conosco, porque essa palavra que você está ouvindo agora não é só um vídeo, é um encontro, e ninguém deveria atravessar esta semana sozinho. Escreva nos comentários o seu nome ou o nome de alguém que você ama e que precisa de oração. Escreva uma intenção, uma palavra, um pedido. Pode ser uma única palavra: perdão, recomeço, luz, paz, coragem, saúde, trabalho. Porque quando você escreve, você não está apenas digitando letras na tela, você está abrindo o coração diante de Deus e diante de uma comunidade inteira que vai rezar com você e por você. E eu te garanto, cada nome que aparece nos comentários, eu leio. Cada intenção que vocês escrevem, eu levo na minha oração. Porque a gente não caminha sozinho, a gente nunca caminhou sozinho. Eu quero te contar uma história. Dona Aparecida, 67 anos, aposentada, moradora de Goiânia, ela perdeu o marido há 3 anos, depois de 42 anos de casamento. Me disse que nos primeiros meses depois da morte dele, ela não conseguia nem entrar na cozinha, porque tudo ali lembrava as manhãs em que os dois tomavam café juntos. Ela parou de ir à igreja, parou de atender o telefone, parou de sair de casa. Disse que sentia como se tivesse morrido junto com ele, mas o corpo insistia em continuar respirando. Um dia, uma vizinha trouxe um terço e sentou com ela na varanda sem dizer nada. Ficaram ali em silêncio por quase 1 hora. No dia seguinte, a vizinha voltou, e no outro, Dona Aparecida me contou que foi nesse silêncio compartilhado que ela começou a ouvir de novo a voz de Deus. Não uma voz audível, não um milagre espetacular, mas uma presença suave que dizia: eu ainda estou aqui. Eu não fui embora,
Ela voltou à igreja num domingo qualquer, sentou no último banco e chorou do começo ao fim da missa. Disse que não entendeu uma palavra da homilia, mas sentiu que o Espírito estava soprando de novo na sua vida. Hoje, Dona Aparecida coordena um grupo de acolhimento para viúvas na paróquia dela. Ela me disse uma frase que eu nunca esqueci: Padre, eu não renasci porque fui forte, eu renasci porque alguém ficou do meu lado quando eu não tinha mais força nenhuma. Essa pessoa não falou de milagres espetaculares, falou de presença, falou de alguém que ficou. E é isso que o Evangelho de hoje nos ensina. O Espírito de Deus muitas vezes não chega com trovões e relâmpagos. Ele chega como vento, suave, silencioso, mas poderoso o suficiente para mudar a direção de uma vida inteira. E talvez o Espírito esteja chegando para você agora mesmo, neste momento, através desta palavra, através desta história, através desse cansaço que trouxe você até aqui. Repare bem no que Jesus diz a Nicodemos. Ele não diz: se você se esforçar bastante, vai entrar no reino de Deus. Não diz: se você estudar mais, orar mais, ser mais disciplinado. Ele diz: quem nasce da carne é carne, quem nasce do Espírito é Espírito. É o Espírito que gera a vida nova. Não é o seu esforço, não é a sua performance, não é o seu currículo espiritual. E depois Jesus acrescenta algo ainda mais bonito: o vento sopra onde quer, e tu podes ouvir o seu ruído, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim acontece a todo aquele que nasceu do Espírito. Repare bem, não diz que o Espírito sopra onde você decide, diz que o Espírito sopra onde Ele quer. Você não controla o vento, você não agenda o sopro de Deus, você não determina quando e como a graça vai chegar, mas ela chega, às vezes como brisa suave numa tarde de silêncio, às vezes como ventania que derruba tudo que você construiu de errado para poder construir de novo sobre a rocha. Receber o Espírito não é um ato de força, é um ato de entrega. É dizer: entra mesmo que eu não esteja pronto, entra mesmo que minha casa esteja bagunçada, entra mesmo que eu não tenha nada bonito para te oferecer. Porque o nascimento que Jesus propõe não vem do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. O começo não vem de você, o recomeço não depende da sua capacidade de se reinventar, ele depende da sua disposição de se deixar tocar. E sabe o que é mais lindo? Deus não se cansa de começar. Ele não olha para a sua vida e diz: essa pessoa já teve chances demais. Não, Ele olha para você e diz: eu tenho um sopro novo para essa vida. Eu tenho um vento que vai mover o que está parado. Eu tenho uma água que vai lavar o que está sujo. Eu tenho um Espírito que vai dar vida ao que parecia morto. Você não precisa entender tudo. Nicodemos não entendeu, ele fez perguntas, ele ficou confuso, e Jesus não o mandou embora por causa disso. Jesus continuou falando, continuou explicando, continuou amando aquele homem que tinha coragem de admitir que não sabia. E você pode fazer o mesmo. Pode chegar diante de Deus hoje e dizer: eu não entendo, mas eu quero. Eu não sei como, mas eu aceito. Eu não mereço, mas eu preciso. E isso não é fraqueza. Isso é a maior coragem que existe. A coragem de ser vulnerável diante de Deus. A coragem de tirar a máscara e dizer: eu preciso de ajuda. Nicodemos era o mestre. Era o que ensinava os outros. Era o que tinha as respostas. E naquela noite, ele se permitiu ser aluno. Ele se permitiu não saber. Ele se permitiu precisar. E Jesus não o desprezou por isso. Jesus o acolheu. Porque Deus não procura gente perfeita. Deus procura gente verdadeira. Gente que tem coragem de dizer: sopra sobre mim, Espírito,
porque eu sozinho não consigo nascer de novo. Talvez você esteja olhando para trás e vendo só fracassos, só portas fechadas, só relações que terminaram mal, só projetos que não deram certo. Mas eu quero te ajudar a olhar de outro jeito. Talvez no meio de tudo isso você tenha recebido forças que nem percebeu. A graça nem sempre vem com fogos de artifício. Às vezes ela vem naquela ligação inesperada de alguém que disse: estou pensando em você. Às vezes ela vem naquela noite em que você chorou tanto que depois sentiu um alívio que não sabia explicar. Às vezes ela vem no simples fato de que você ainda está aqui, ainda está respirando, ainda está buscando, ainda está ouvindo esta palavra. Isso é graça sobre graça. É o Espírito soprando onde quer. É Deus sustentando o que você achava que já tinha caído. Não é uma graça barulhenta, é uma graça que sustentou, que segurou, que não deixou você desmoronar por completo, mesmo quando você achava que estava desmoronando. E se você chegou até aqui, até este momento, até esta segunda-feira de abril, é porque essa graça nunca parou de agir, mesmo no escuro, mesmo no silêncio, mesmo quando você não sentia nada. Graça sobre graça, camada sobre camada de um amor que não desiste, como o vento que não para de soprar. Mesmo quando você fecha todas as janelas, Ele encontra uma fresta, Ele encontra um cantinho do seu coração que ainda está aberto. E ali, naquele cantinho, Ele começa a trabalhar, começa a reconstruir, começa a plantar algo novo. Não porque você mereceu, mas porque Ele é assim. Porque a natureza de Deus é dar, é soprar vida, é nascer coisas novas onde parecia que tudo tinha morrido. Neste momento eu te convido a fazer algo muito simples. Não pense nesta semana como um grande projeto. Não faça promessas que você sabe que não vai conseguir cumprir. Não se cobre por não ser quem você gostaria de ser. Apenas feche os olhos, se puder, coloque a mão no coração e diga com sinceridade, mesmo que seja em silêncio: Senhor, entra na minha história, entra no meu cansaço, entra no meu medo, entra nas minhas noites em claro, entra nos meus relacionamentos feridos, entra nos meus sonhos que eu já desisti, entra no que eu não tenho coragem de falar para ninguém. Entra, Senhor, porque eu não consigo nascer de novo sozinho, mas se o Teu Espírito soprar sobre mim, eu sei que algo novo pode começar. Isso já é oração, isso já é fé. Não precisa ser mais elaborado do que isso, não precisa ser mais bonito do que isso. Deus não mede a qualidade da sua oração pela quantidade de palavras. Ele mede pela verdade do seu coração. E se você disse essa oração agora, mesmo em silêncio, mesmo com dúvida, mesmo chorando, saiba que Deus ouviu. E se você não conseguiu dizer nada, se as palavras travaram na garganta, saiba que o Espírito intercede por você com gemidos que não se podem exprimir. Você não está sozinho. Quem escreveu nos comentários, Deus vê. Quem ficou em silêncio, Deus também vê. Quem está ouvindo escondido, com vergonha, como Nicodemos de noite, Deus vê e não julga. Porque o vento do Espírito sopra onde quer, e Ele quer soprar sobre a sua vida hoje. Ele quer entrar na sua noite, Ele quer transformar o seu medo em fé. Não uma fé perfeita, mas uma fé verdadeira, daquelas que diz: eu não sei o que vai acontecer amanhã, mas eu sei que não estou sozinho. Não se cobre tanto, você fez o que pôde com as forças que tinha. E se hoje você sente que não tem mais forças, tudo bem, não é sobre ter força, é sobre deixar o Espírito de Deus ser a sua força. O Evangelho de hoje nos ensina que existe um nascimento que não depende de nós, existe um começo que vem do alto, existe um vento que sopra quando tudo parece parado,
E esse vento está soprando agora, neste exato momento, sobre a sua vida. Eu quero te pedir mais uma vez, escreva nos comentários o seu nome e uma intenção para esta semana. Pode ser uma palavra só: paz, saúde, trabalho, reconciliação, força, coragem, recomeço. Escreva, porque cada nome que aparece aqui é uma vida que Deus está tocando. Cada intenção é uma oração que sobe ao céu. E a gente caminha junto, como uma família que caminha junta, mesmo sem se conhecer pessoalmente. Você que está em São Paulo, no trânsito, ouvindo isso no fone de ouvido. Você que está em Recife, na hora do almoço, com o celular apoiado na mesa. Você que está em Manaus, de madrugada sem conseguir dormir. Você que está em Porto Alegre, cuidando de alguém doente. Nós somos uma comunidade. E comunidade é isso. Gente que carrega junto o peso que seria pesado demais para carregar sozinho. Gente que ora por gente que nunca viu. Gente que escreve amém no comentário de um desconhecido, porque sabe que aquela palavra pode ser o vento do Espírito soprando na vida de alguém. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa ouvir isso hoje. Talvez exista uma pessoa na sua lista de contatos que está passando por uma noite escura, como a de Nicodemos. Talvez o seu compartilhamento seja o sopro do Espírito que ela precisa. Amanhã estaremos juntos novamente, com um novo Evangelho, uma nova palavra, uma nova oportunidade de deixar o Espírito soprar. Não desista, não desista de você, não desista de Deus, não desista desse encontro diário que pode parecer pequeno, mas que está mudando a sua vida sem que você perceba. Mesmo cansado, continue, mesmo ferido, continue, mesmo sem entender, continue. Porque o Espírito não precisa da sua compreensão para agir, ele precisa apenas da sua abertura, do seu sim, mesmo tremido, do seu entra, mesmo sussurrado, do seu me ajuda, mesmo com vergonha. Nós te esperamos amanhã, e mais do que isso, Deus te espera. O mesmo Deus que recebeu Nicodemos no escuro da noite, está te recebendo agora, no escuro que for o seu. E Ele diz a você com a mesma ternura: você pode nascer de novo, o meu Espírito está soprando sobre a sua vida, não tenha medo, deixe-se levar, que o Espírito Santo, que sopra onde quer, sopre sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre os seus medos, sobre os seus sonhos. Que a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre você e permaneça para sempre. Amém.